Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor e eu vou ler no livro de Daniel. Lembrando que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E eu vou ler em Daniel capítulo 12. Lembrando que o número 12 simboliza os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, e também simboliza o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. O número 12 simboliza o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. E aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala os tempos do fim. E está escrito assim, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Versículo 3 simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, ó. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, Daniel, encerra esta palavra e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Versículo 7, simboliza os 7 Espíritos de Deus falando. Ó. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo de tempo e metade de um tempo. E quando estiverem acabado de espalhar o poder do povo, santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse ao Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Versículo 9, que significa sabedoria. Ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Versículo 12, ó. Versículo 12 simboliza o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. E também simboliza os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Versículo 12 diz assim, ó. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantará na tua herança no fim dos dias. Amém? Então, quando diz os sábios está falando aquele que guarda os 10 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. A Bíblia é os 10 mandamentos. De capa a capa, a Bíblia se resume nos 10 mandamentos em Jesus. No Antigo Testamento eram os 10 mandamentos e no Novo Testamento Jesus é os 10 mandamentos encarnados em forma de homem. Por isso que ele é chamado o Verbo que se fez carne.